Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional e o Senhor poderoso tem nos abençoado muito com tuas palavras, com toda a direção e alimento. E hoje nós estamos no versículo 22, Mateus capítulo 17, a partir do versículo 22. Nós temos um breve texto aqui entre os versículos 22 e 23, mas é um texto com relevância muito grande. No entanto, eu vou gastar pouco tempo, mas que extraia a vida de Deus para os nossos corações, tá bem? Vamos ler? Mateus capítulo 17, verso 22 diz: Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o maltratarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. É um pequeno texto, mas nós vamos ruminar nele. Veja, o Senhor estava ali na Galiléia e ele já não está falando isso pela primeira vez. Ele deve ter juntado ali o pessoal dele e falou: pessoal, é o seguinte, está chegando o tempo e eu vou ser capturado pelos judeus. Eu vou sofrer muito. Eles vão realmente me castigar para valer. Mas no terceiro dia, depois de morto, eu vou ressuscitar. Você ouvindo essa fala do Senhor, por mais que você saiba que Ele é Deus, já tenha visto os milagres que Ele fez, você não consegue ficar em paz. Você não consegue ver aquele homem que virou teu herói morrer, sofrer, apanhar. Você não quer. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é fantástico. E agora ele está falando que vai sofrer, que vai apanhar, vai até morrer. Então o fato dele falar que vai ressuscitar em 3 dias não consegue sustentar uma alegria, mesmo que você cresce demais nessa ressurreição. E provavelmente os discípulos deviam pensar: vai ressuscitar lá no céu. Aqui não, com a gente já era. E eles até então não tinham uma ideia de como eles serviriam ao Senhor sozinhos. Não eram líderes, eram pescadores, gente humilde, pequena. Ou eles estavam mentalizando apenas com o sentido de perca. Porém, quando o Senhor fala isso, o Senhor está falando algo que é tremendo. Porque os discípulos, eles não entendiam o que o Senhor falava perfeitamente. Mas eles não tinham coragem de interrogar ele. Eles não tinham coragem de fazer perguntas. Talvez tinham medo de coisas que pudessem lhes acontecer. Então eles ficavam apenas em temor. O Senhor sabia disso, mas o Senhor só levava para frente aquilo que era proveitoso. Mas o que o Senhor quer dizer aqui ao terceiro dia? Ele já tinha falado isso como sinal de Jonas, e que este seria o único sinal que os judeus teriam. Ele também já tinha falado isso abertamente quando Pedro tentou reprová-lo e dizer que não ia deixar isso acontecer, sendo usado pelo diabo e até foi repreendido como tal. Mas o Senhor vem. Por que terceiro dia? A gente entra num conceito de que tudo que está na Bíblia com o número 3
É bem difícil alguma coisa não passar nesse crivo. É provável que 100% é verdade. Tá nesse crivo. Só não tá. Eu acho que a única parte do número 3 que não tá falando de uma totalidade é quando Eliseu fala pro rei atirar flecha na terra. Que o rei atira 3 vezes e para. E o Eliseu fica muito bravo, falando: agora você vai ferir os assírios só 3 vezes. Tinha que atirar 4 ou 5. Então acho que esse é o único momento que eu me lembro que você vai ter o número 3 que não está falando de uma totalidade, mas na maioria das vezes é isso. Então o Senhor vai passar 3 dias no inferno, no Seol, morto, na mansão dos mortos. Ah, mas ele vai para o inferno? Veja, o ambiente chamado Hades, ele é um só. Tanto para quem está no tormento, como para quem está no paraíso. É dividido por um abismo. Quem está no tormento consegue ver quem está no paraíso. Já quem está no paraíso, até por uma questão de proteção, não consegue ver quem está no tormento. Então ali é um ambiente só, uma geografia só. Dividida, é claro, por esses dois ambientes. Talvez um deles num lugar escuro, sombrio, muito quente, e o outro lugar maravilhoso. Por isso que é um paraíso. E o Senhor passa 3 dias, então, lá no Seol, mas não lá no paraíso, lá no próprio inferno, na mansão dos mortos, embora ele não sofria ali de sede, de etc., foi para exatamente pagar pelo que nós merecemos. Você sabia? Alguém pode falar assim: ah, você também merece o inferno, porque você está falando que os outros vão para o inferno, mas você também merece, porque você é crente, mas você não é diferente de ninguém. Você acha que essa pessoa está errada? Não tá, não. Ela tá certa. Ela tá 100% certa. Todos que pecaram contra Deus merecem ir para o inferno. Não são dignos da presença dele. Uma vez que você vai ter apenas esses dois lugares, ou o inferno ou o paraíso. E por que então o Senhor, depois que morre, passa 3 dias ali? Que 3 é uma totalidade. E o inferno não aguentou segurá-lo lá. E de lá ele saiu com a chave. Mas não é uma chave, não pense numa chave que abre uma porta, não. É o comando. O comando. Ele saiu de lá com o comando. Mandando. Agora ele é o dono daquilo, ele tem autoridade ali. E nisso, esses 3 dias que ele passa representa todo o tempo do inferno. Que ele passou lá por mim e por você. Vê se isso não é maravilhoso. Vê se isso não é tremendo. O Senhor passou pela condenação no nosso lugar. Diga aleluia. É por isso que ele pode salvar você. Porque ele pagou o seu pecado, então você não deve nada pro pecado. Ele pagou por você no inferno, então você não deve nada pro inferno. Ele pagou por você na ira de Deus, você não deve nada para Deus. Isso não é tremendo? Oh, como é grande o nosso Senhor Jesus. E ele então vai passar por isso e os discípulos estão tristes, meu Deus. Se os discípulos soubessem que tudo dependia disso. Você já pensou se ele não fosse? Você já pensou se ele não passasse? Você já pensou se ele desistisse? O que seria de nós? Já nem existíamos mais. Deus já tinha nos consumido por inteiro. Louvado seja o nosso Senhor. Quero que hoje você pegue essa parte do devocional para dizer: louvado seja o meu Senhor. Cante um louvor para Ele. Cante uma canção para Ele.
Cante vivas de glória para Ele. Cante aleluias para Ele, porque Ele o fez, e o fez em amor, e o fez com alegria, e o fez com convicção, e o fez para te salvar, para me salvar, para que nós não precisássemos disso. Ele o passou por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Por isso, dê vivas ao Senhor no dia de hoje. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia maravilhoso e até amanhã.